Teresa chega na vizinhança com seu novo carro zero, mas não para ficar, apenas para pegar as suas coisas e se mudar de vez para a casa da Aurora. Ela pede para a amiga e para o Raul para ficarem esperando no carro, enquanto ela supostamente iria chamar os pais para ver o presente caro e poder explicar tudo. Quando entra, a aniversariante encontra um pai caído de bêbado roncando, uma mãe triste e um bolo de aniversário abandonado com as velas apagadas sem nunca terem sido acesas. A Teresa é breve e fria ao comunicar à mãe que está indo embora porque está cansada daquela vida. Ao contrário do que veríamos com a mãe da versão de 2010, essa não faz escândalos, nem tem piripaques. Apenas diz que será tão forte quanto a filha, em meio de sua tristeza. A coitada da mãe pede o endereço de onde a filha vai morar, mas ela se nega a dar para não ser procurada. Quando volta ao carro, a Teresa mente mais uma vez para os amigos, dessa vez dizendo que os pais não estavam, mas que ela deixou uma carta. Eu sinto uma empatia pela personagem da mãe da Teresa dessa versão. Ela passa uma fragilidade e resiliência, nunca querendo ficar no caminho da filha, mas sempre sofrendo muito com seus desprezos. Ao contrário da Dona Refúgio, que me parece uma personagem sinceramente detestável. Bom, mas mudando um pouco de núcleo e pesando menos o clima, o Willebaldo, nosso grande conquistador, agora decidiu que está apaixonado pela Luísa, tudo porque viu ela tendo ciúmes dele, vocês acreditam? Ele diz para o Hector que tentará conquistá-la, apesar do amor à distância que a moça nutre pelo José Antônio. Ai, gente, apesar de ser um grande cachorrão, esse Willebaldo é um personagem bem carismático. Só não se apeguem muito a ele. Aviso de amiga. A Teresa estava desovando sua bagagem na casa nova e comentando com a Aurora que estava muito triste porque o cara que ela amava não tinha lembrado do aniversário dela. Justo nesse momento, chega uma ligação do Mário, só que para a Aurora. Vocês lembram que na parte 1 do resumo o Dr. Sanches colocou ideias imundas na cabeça de seu pupilo para que ele usasse uma outra mulher para fazer ciúminho besta na Teresa, né? O Mário convidou a Aurora para ir no cinema com ele no dia seguinte, e lógico que ela aceitou. E ela, bem espertinha, já convida ele também para ir para a casa dela estudar com os livros de medicina do tio fantasma que não faço nem ideia de quem seja, porque nunca apareceu na novela, mas era justo deixar aquele conhecimento mofando nas prateleiras enquanto um pobre estudante de medicina só tinha dinheiro para bancar as suas cuequinhas brancas? Não, não era justo. Agora, se ele realmente iria estudar enquanto estivesse lá, ou se iria apenas brincar de médico com a Aurora, é o que a gente vai ver. Mas as ilusões da Aurora são jogadas no vaso sanitário, quando a Teresa, vendo a empolgação da amiga, diz para ela não se iludir com o Mário, porque ele tinha complexos de inferioridade por ser pobre. A Aurora de 2010 já teria feito aquele bicão choroso dela e começaria a arrumar as malas para passar 4 anos sofrendo em Paris. Mas essa Aurora nem se preocupa e continua pulando de felicidade e dizendo que irá convencer o macho a não se sentir uma porcaria. Como eu já disse na primeira parte, essa Aurora aqui é outra coisa. O pai da Teresa chora ao acordar de sua bebedeira na manhã seguinte e ficar sabendo que a filha foi embora de casa. Ele não quer mais sequer trabalhar, pois já não tinha nenhuma das 2 filhas para sustentar. O Armando se sente culpado por seu fracasso pessoal e pela forma que sua vida frustrada destruiu sua relação com a filha, e principalmente ele se sente culpado por ela ter ido embora de casa. E o choro de uns é a felicidade de outros, tanto na vida real como na ficção. Enquanto os pais de Teresa começavam a chorar, o primo Raul começava a sorrir por ter a amada debaixo do mesmo teto. Ainda por cima, o pão duro do tio já está querendo casar os dois. Mas não é pensando na felicidade e bem-estar do sobrinho, não. É porque ele quer que o Raul continue sendo esse grande abobado que só tem olhos para o amor, porque assim ele não pensa em administrar a própria fortuna. Enquanto o Ilebaldo liga para Luísa às 6 horas da manhã convidando para correr e nadar, ela não desgruda de Dona Eulália, a sogra que pediu a Deus.
A tontíssima fica jogando indiretas de que quer muito viajar, mas não tem ninguém para ir com ela. Só para a véia responder: "Ai, por que você não vem para a Espanha comigo?" Sim, a Luísa, que ontem chorava por outra mulher tá passando a mão no saxofone de Willebaldo, agora já tá esnobando o pobre e querendo ir atrás do outro. Agora que Teresa não pode mais sustentar a mentira de que não tinha carro porque tinha tonturas, ela confessa para Aurora que inventou, mas que realmente tinha muitas tonturas quando era pequena porque vivia cheia de lombrigas. A diva não perde a chance de se fazer de coitada. A Aurora diz que vai comprar roupas para ela, e ela já coloca a máscara de pobre orgulhosa. Mas aí, a amiga diz que em troca ela pode dar aulas de literatura para ela, e Teresa aceita. Na sala de Hector, os dois acadêmicos conversam como se fossem adolescentes sobre um simples beijinho no rosto que a Teresa deu para se despedir do professor de La Barreira. Willebaldo animava o amigo. Cara, ela tá tão na sua. O amigo aconselha Hector a esperar o semestre acabar, e quando Teresa deixar de ser sua aluna, ele poderá agir livremente. Com muita delicadeza, Dona Eulália dá a dica para Luísa de que era muito feio ela correr atrás de um macho e que sempre a admirou por seu recato. Ela quase ergueu um altar aos pés da outra porque ainda era virgem. Me pergunto como essa senhora puritana sabia disso só de olhar para a cara da outra. Mas enfim, ela promete que dará um jeito do filho ir até a casta donzela. Que engraçado seria se, ao chegar, os olhos dele se virassem para outro lado, não acham? O Armando foi atrás da filha fujona na saída da escola. Ele a obriga a entrar no táxi e a Aurora vai dirigindo atrás deles. E o iludido do primo Raul montava vasos florais com rosas vermelhas enquanto usava ternos dentro de casa. O bichinho achava que estava numa novela mexicana. Ah, não, pera, tava mesmo, só que ele não era o galã que a mocinha queria. Ele condiciona a felicidade dele à existência da Teresa. E como era bem burrinho e avoado, igual o pai da Teresa que só se importava em ser um artista, estava pensando em aceitar a proposta do tio. Ele se casava, o velho passava um dinheirinho todo mês para ele bancar a vida de escritor fracassado e o resto ele continuava administrando. Pelo amor de Deus, vocês acham que esse pobre capacho anêmico é homem para uma mulher como a Teresa? Tadinho, chega a dar pena. Nem o pai consegue lidar com ela, que foge do táxi e entra no carro com a amiga, deixando o homem com cara de imbecil no meio da rua. O primo Raul levou a noiva comprada para comprar roupas e chegou em casa até com bonecas. Só que quando eles chegam em casa, tinha uma surpresinha esperando pela Aurora na biblioteca. Mário, que não gostou nada de encontrar a ex abraçada no primo da família Adams. Outra que estava passando um sufoco era Luísa na casa de La Barreira. Quando ela chega com a sogra classista, dá de cara com Willebaldo esperando por ela com flores e chamando de meu amor. Essa senhora puritana, que exigia que a mulher que se casasse com seu filho apresentasse atestado de virgindade, ficou chocadíssima só de imaginar que a sua casta candidata já pudesse ter passado perto do saxofone de Willebaldo. Mas ela diz que ele era apenas um amigo zoeiro do irmão que vivia fazendo piadinhas. Mas a véia não aguentou tamanha falta de vergonha se desenrolando perante os olhos dela e foi embora descartando a ex-futura nora. Luísa dá um tapão no pobre Willebaldo e diz que ele arruinou a vida dela, basicamente. O Mário tinha levado flores para a Aurora, deixando a Teresa se mordendo de raiva. O par de primos tontos nem percebe o climão, e a Aurora chama o Mário para ir para o escurinho da biblioteca de novo. Enquanto isso, em uma casa mais humilde, a gente descobre um pouco mais do passado da família da Teresa. A Josefina conta para o Sr. Fabian que ela, o marido e a Teresa viveram na fazenda da Antonieta até a Teresa ter cerca de 7 anos. Mas que durante todo aquele tempo, a sogra fez da vida dela um verdadeiro inferno.
e que a avó até tentou ficar com a Teresa para ela, ainda por cima acusando a Josefina de não estar grávida do marido quando esperava a filha mais nova, e sim de outro homem. Pois é, essa foi a tal ofensa do passado que causou todo o rompimento familiar com a avó rica. Eles comentam que a Teresa foi a única pessoa que realmente a avó amou. Nem mesmo o filho ela amou, pois queria um filho homem que tocasse a fazenda, e terminou com um sonhador com aspirações de artista. O Armando foi uma decepção, tanto para a mãe quanto para a filha. Elas eram realmente muito parecidas. Hector conta para o amigo Willebaldo a história de Luísa com José Antônio. Eles chegaram a namorar por 2 anos, mas ele foi estudar na Inglaterra há 5 anos e desde então o romance segue vivo só pelas cartinhas. O professor ainda comenta com o amigo que seu rival é um filhinho de pai herdeiro do ramo imobiliário. A essência desse personagem é basicamente o Fernando, gente. Só muda o nome mesmo. Só que nosso cachorrão Willebaldo segue com a ideia de nunca voltar a se casar. Ele só quer uma mulher para amar. Outro cachorrão é o Mário, que confessa para o seu mentor que está apaixonado por 2 mulheres. Sim, como eu tinha dito na parte 1, nessa versão o médico gosta da Aurora desde o começo e admite isso. E nesse ponto da novela, a Luísa já virou um capacho digno de pena, que só quer saber de conseguir o perdão da dona Eulália para que ela não atrapalhe seu romance fictício com o José Antônio. Enquanto isso, na mesa do café da manhã da família da Aurora, a estudante diz ao pai que pretende dar os instrumentos médicos deixados pelo tio para o Mário. Mas o Julius dos anos 80 não permite, pois diz que tentará vender para ganhar uma graninha em cima. E o Willebaldo, vendo que até uma barata de esgoto tinha mais moral com a Luísa do que ele, decidiu acionar sua segunda opção de affair, Esperança, que, ao contrário da primeira, estava disposta a dar carinho para esse cachorrão abandonado. A Esperança fazia muito mais o perfil do Willebaldo. Assim como ele, ela também era divorciada e sem desejo de se casar novamente. No dia seguinte, na escola, o professor de la Barrera dá um recado da irmã para a Aurora. Ela estava doente e pediu que a amiga fosse fazer uma visita. A Teresa, querendo conquistar a possível futura cunhada, se oferece para ir junto, mas a Aurora, tendo um lapso de indiscrição que mais pareceu sua versão de 2010, responde na frente do professor que a amiga não poderia acompanhá-la, pois já tinha um date marcado com o primo Raul. A aluna ainda revela que a Best está morando na casa dela. O homem fica pistola e pede para ver Teresa em sua sala. Hector reclama, sem porcaria de direito algum, que Teresa viva na casa de pessoas estranhas. Ela responde que Aurora é amiga dela, e ele argumenta que as pessoas poderiam pensar mal de Teresa por viver na mesma casa com Raul. Ai, meu filho, já era quase os anos 90. Enfim, era tudo ciúmes de macho mesmo. Ele pega na mão dela, pede perdão e diz que se importa com ela muito mais do que ela possa imaginar. Mas o climinha é interrompido com uma batida na porta. E o professor vai ter que trabalhar muito para competir com Raul, que até já liberou um cartão de crédito para Teresa. Tudo o que a Teresa tinha que dar em troca era ficar escutando seus poemas chatos e trevosos. O que a Teresa não esperava era que a madrinha, acompanhada de um dos pirralhos da vizinhança, fosse visitá-la sem aviso prévio na casa da Aurora. Joana foi reclamar por Teresa ter saído de casa e diz que nada daquilo era dela. Teresa responde que em breve será e que se pudesse até venderia a alma para o diabo para poder ressuscitar a irmã com a sua fortuna. A madrinha fica horrorizada e diz que Teresa já não tem sentimentos. Teresa tira os sapatos que eram da irmã de uma gaveta em sua mesa de cabeceira e diz que Carmen jamais poderia calçá-los porque os pais a condenaram à pobreza. Raul e o menino da vizinhança que acompanhou Joana se identificam e viram amigos, porque ambos são órfãos. O coitado do garoto faz o poeta deprimido se sentir menos triste, pois além de órfão e triste, esse também é pobre.
Ao chegar na casa dos compadres, Joana inventa mentiras piedosas, dizendo que Teresa não parava de falar dos pais com carinho e saudade. Os dois ficaram felizes e aliviados. Enquanto isso, o pobre do Willebaldo se encontrava em uma situação complicadíssima, quando em meio de um jantarzinho em seu apé com Esperança, Héctor e Luísa chegaram de repente. Sendo pobres ou ricos, todos nessa novela têm a péssima falta de educação de chegar de visita sem avisar. E aí as duas bestonas ficam fazendo um joguinho de marcação de território, competindo pelas atenções de Willebaldo. Esperança queria ficar, mas Luísa foi tão irritante e insistente que estragou o date dos dois solteiros carentes. Teresa compartilha com Raul uma lembrança de sua avó na infância. A menina montava num cavalo e a avó a encorajava, dizendo que a vida era como andar a cavalo. Era necessário ter audácia, coragem e inteligência, e que a vida da neta seria como um cavalo alado, que ninguém poderia frear. Raul pede para cavalgar junto com ela, e os dois se beijam. No pátio da vila, o médico mentor de Mário chega procurando por ele e conhece Joana. Será que esses dois terão algo assim como o médico que era pai de Aurora na versão de 2010? Bom, pelo menos essa Joana se mostraria infinitamente mais esperta do que a outra, vocês não acham? Outra ainda mais esperta era a Teresa, que desde que foi viver com Raul já conseguiu um carro zero, um guarda-roupa novo, um cartão de crédito e agora conseguiria que ele pagasse seu curso de administração na universidade. Raul está apaixonado por uma Teresa que não existe, produto de sua mente de poeta romântico. Ele a descreve como doce, artística, sensível e desligada do mundo material. Idealização pura. Teresa promete que naquela mesma noite daria a resposta ao pedido de casamento dele. Mas vocês lembram da personagem mais azarada de toda essa novela? Sim, ela mesma, a filha da madrinha, que voltava com mais um infortúnio. Seu noivo Delfino, que parecia tão bonzinho, está respondendo aos flertes de uma vizinha sem vergonha da vila. Para resumir, o galã já meteu os chifres na pobre Margarida, tendo conhecido a mulher por um total de 3 minutos. Outra que tá sem sorte é a Luísa, que fica sabendo que Dona Eulália já voltou para a Espanha. Além de não ter levado ela na bagagem, a senhora puritana e classista sequer se despediu. Mas vocês acham que ela se conformou? Que nada, ela já quer fazer as malas para sair correndo para a Espanha atrás de sua família fictícia. O Mário liga para Aurora e Teresa atende a ligação fazendo intrigas de que a amiga saiu com um cara do mesmo nível social. Ela diz que amanhã irá até a vizinhança para conversar com ele sobre algo importante. E adivinhem quem chegou justo quando ela estava dando um beijinho no primo Raul? O professor, que obviamente não ficou muito feliz em encontrar sua novinha dando moral para um cara da mesma idade que ela. No portão, já de saída, ele o aconselha a voltar para casa. Teresa responde que ele está se intrometendo demais em sua vida e, quando entra, aceita o pedido de casamento de Raul. Ela chega de carro na vizinhança no dia seguinte e exibe o presente para os pais e vizinhos. Enquanto todos admiram o veículo e colocam olho gordo na sorte da ex-pobre, os pais se preocupam. Teresa promete dar explicações depois e sai de passeio em seu carro com Mário e os moleques da vizinhança. Pior que o coitado do pai tinha juntado um dinheirinho para comprar um carrinho bem velho de gente pobre para a filha. Mas claro que vendo o carrão dela, nem teve coragem de dizer nada. Eles vão passar a tarde em um parque de diversões. Imaginem só o drama que o Raul faria se soubesse que o carro que deu de presente para a noiva está sendo usado para ela passear com o homem que realmente ama. O bichinho ia se mandar para a viagem sem volta na mesma hora. Mas como ele seguia com os olhos bem vendados, comunica à família que a noiva aceitou o pedido e que eles se casarão em 1 mês. O pobre coitado iludido tá tão de bem com a vida que até vai tentar mostrar seus poemas para uma outra editora, após aquela vergonha que ele passou com a resposta da editora anterior. Haja autoestima, não acham?
Ele concorda em assinar um acordo para o tio administrar o dinheiro, mas impõe a condição de que o testamento não entre nesse acordo. Quando Teresa chega do parque com Mário, ela pega o retrato da avó da parede para levar junto com ela e pede seus documentos aos pais para poder se inscrever na universidade. Antes de ir embora, ela recomenda aos pais que não a visitem jamais, que ela aparecerá de vez em quando. E apesar do Mário dizer que depois daquela tarde no parque não poderia amar outra mulher, Teresa responde que aquele dia tinha sido uma despedida. Teresa dá o baque final dizendo que vai se casar com o Raul. E por falar nele, o noivo e a prima Aurora estavam justamente batendo na porta da casa dos pais da Teresa naquele momento para pedir a permissão deles para uma viagem à Espanha. Pois é, a Luísa, com sua obsessão em correr atrás do José Antônio, tinha chamado a Aurora para ir para a Espanha com ela. E a Aurora, por sua vez, teve a brilhante ideia de chamar o primo e a amiga para ir junto. Daqui a pouco, essa perseguição da Luísa já ia se transformar numa excursão, né? Mas os pais da Teresa não concordam. Eles já estão super incomodados com tudo que a família da Aurora tá dando para a filha deles. E isso porque eles ainda nem sabem do casamento. Teresa vai embora da vizinhança após o Mário dizer que tinha nojo dela e que ela se casasse com o outro só pelo dinheiro. Ela e os outros acabam se desencontrando e quando os primos desavisados batem na porta do Mário achando que a Teresa estaria lá, o homem abre a porta distribuindo socos no coitado do rival. A Aurora entra no meio para separar os machinhos até que o Mário finalmente solta o outro. Eles ficaram sem entender nada, mas claro que ficou uma suspeita no ar de que existia algo entre o Mário e a Teresa que eles ainda não sabiam. Enquanto isso, Teresa dirigia chorando e desesperada em alta velocidade. Ela foi parada pela polícia e abandonou o carro no meio da rua dizendo aos policiais que eles podiam levá-lo, acreditam? Porque nada mais importava para ela. Todas as Teresas acabavam tendo esses 2 segundos de rompante de sofrer pelo amor e querer jogar todo o material pro alto. Mas eram só 2 segundos mesmo, porque logo que aparecia um presentinho novo na frente delas, ou uma oportunidade de ter mais dinheiro, elas voltavam para a skin interesseira. Quem não lembra de quando a Teresa de 2010 quase desistiu de casar com o Arturo em cima da hora, mas se arrependeu de se arrepender quando viu o carro que tinha ganhado de presente? Ela chega a pé em casa, chorando muito, e sobe direto para o quarto. Achei super estranho os policiais só ficarem com o carro e liberarem assim uma pessoa que estava dirigindo em alta velocidade sem licença, mas enfim, vai saber como eram as leis dessa época. Os primos vão buscar o carro na delegacia e Teresa chora na cama que é lugar quente. Na manhã seguinte, na escola, ela se despede do professor de la Barrera, que a parabeniza por ter se formado com louvor. Ela pede desculpas por ter sido brusca com ele na última conversa que tiveram e diz que não quer perder a amizade dele. A Aurora chega na sala e comenta que ela e a Teresa vão na casa do professor visitar a Luísa e falar sobre a viagem. Só que a Luísa não gosta nada da Teresa, como vocês já sabem, né? Ela tinha convidado apenas a Aurora para ir com ela para a Espanha. Quando elas chegam, a Luísa dá uma esnobada violenta na pobre da Teresa. Até vira a cara para ela e ignora completamente na hora de cumprimentar como se ela fosse uma mosquinha de esterco. Depois, ela diz que convidou apenas a Aurora, deixando a Teresa completamente humilhada. O Héctor chega em casa e repreende a irmã por ter feito isso com sua aluna. Luísa diz ao irmão que odeia a Teresa porque ela transtornou a cabeça dele e está fazendo ele sofrer. Mas ele responde que ela não tem culpa de não corresponder aos sentimentos dele. Chegando completamente humilhada em casa, a Teresa escuta uma conversa do pai, pão duro da Aurora, no telefone, onde ele diz que depois que o sobrinho se casar, toda a fortuna do imbecil iria para as mãos dele. A Teresa decide atrasar o casamento e diz para a Aurora que estava tentando esquecer um cara chamado Maurício. Enquanto isso, o Mário dizia para Margarita que ele não iria apenas usar a Aurora para se vingar da Teresa, porque ele realmente gostava dela e queria tentar. Dar uma revanche na Teresa seria apenas um bônus. Então tá, né?
vamos acreditar nas boas intenções do homem. Mas quem não tá tendo como a gente passar pano é o Willibaldo, que mesmo já estando com a esperança, fica todo enciumado ao ficar sabendo que a Luísa vai para a Espanha para correr atrás do outro macho. Na verdade, ele queria mesmo era ter ficado com a Luísa, né? A esperança foi apenas a opção que sobrou. Mas a irmã do amigo era um osso difícil demais de roer e estava obcecada pelo primeiro amor. Só que, ao mesmo tempo, ela não era indiferente ao amigo de nome estranho. O povo dessa novela tinha mania de se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo. Willibaldo dá um ultimato. Se você desistir dessa viagem, a gente conversa. O Mário explica para Aurora que bateu no primo dela por acreditar que os ricos só querem brincar com as moças pobres como a Teresa e que todos na vizinhança teriam esse ímpeto de protegê-la. A Aurora engole a mentira do amado, que diz que gostaria de continuar vendo ela. Eles dão o primeiro beijo, mas quando ela se oferece para dar o equipamento médico do tio para ele, o machinho se ofende e responde que não quer que ela sinta pena dele. Ao chegar em casa, a Aurora conta tudo para Teresa, que diz que Mário nunca poderá amar a amiga por se sentir inferior. Eu acho tão chato esse complexo de pobreza que atinge tantos personagens de telenovelas. O famoso orgulho dos pobres. Teresa reafirma que Mário nunca poderá amar a amiga por se sentir inferior. E Aurora, mais uma vez nos mostrando que é uma grande trouxa que não tem medo de ser uma pobretona, pede que Teresa diga ao macho que ela está disposta a renunciar a tudo para que eles sejam iguais. Ai, amiga, eu botava mais fé em você. Ciente dos planos de manipulação do tio do noivo, ela já pediu para que eles se mudem do país depois do casamento. Raul aceitou, mas quando foi falar com o tio, se acovardou. O Raul era fraco de caráter, e isso seria perfeito para Teresa, se já não tivesse um outro esperto que chegou antes dela para manipular ele primeiro. Então, como não tem culhões, o Raul vai pedir para a tia interferir para romper o acordo que ele tinha feito com o tio. Mas ela diz que seria inútil discutir com o esposo e que seria melhor o Raul convencer a Teresa a ficar no México, para que o Manuel fosse soltando as migalhas para eles viverem numa boa. Gente, o cara era dono de uma fortuna. Se o tio não quisesse ceder, era só entrar na justiça. Mas enfim, o cara era tão bobão que já tinha até assinado aquele acordo. O Hector vai dar uma festinha de lançamento de uma enciclopédia na qual ele colaborou e convidou a Teresa. Ela pede que Rosa a acompanhe porque sabe que o professor não vai com a cara do noivo. Na noite da recepção do professor de la Barrera, coincidentemente o voo da Luísa e da Aurora iria atrasar várias horas. Por isso, elas decidiram dar uma passadinha no evento, onde o Willibaldo estava com esperança. Lá, a Luísa abraça o Willibaldo, dizendo que quer estar com ele uma última vez antes de viajar. E claro que a esperança pega os dois. Observem a cara de criança birrenta e insuportável dessa Luísa, fazendo a desgraça no coração alheio. Não sei por que elogiei ela no começo desse resumo. Tô sentindo falta da nossa Luizinha de 2010. Essa aqui só toma jeito no final da novela. E na casa da família da Aurora, o pau também estava comendo solto. Mário chega buscando por Aurora e encontra o rival, confessando a verdade sobre ser o ex da Teresa. Ele ainda joga na cara do Raul que ela vai casar com ele por dinheiro, mas ele não acredita. E enquanto os dois machinhos júnior brigavam pela donzela em um canto, o macho sênior estava em outro, fazendo todo o show de galanteios. Hector oferece bebida para deixar a novinha mais solta e pede que ela passe a chamá-lo de você, ao invés de senhor. O professor ainda não sabe sobre a realidade da Teresa e segue acreditando na mentira de que ela tem uma família rica e ausente, que vive viajando por aí. Ela diz que sua verdadeira família são os Molina. Enquanto isso, na conversa dos machos júnior, o Dr. Mário fica com pena de Raul e diz que na verdade não sabia dos sentimentos de Teresa e que afirmou aquilo num momento de raiva. E que o amor dela estava disponível para quem conseguisse conquistá-lo. Ele vai embora com um que vença o melhor, basicamente.
Sinceramente, sinto que todos nessa novela são bipolares. Esse aí até ontem estava dizendo que queria se dar uma chance com a Aurora e cenas depois desiste e diz que iria lutar pela Teresa. Quando a noiva chega, Raul revela que já sabe sobre o relacionamento anterior com Mário e pergunta se ela ainda gosta dele. Teresa nega qualquer sentimento pelo outro e pede que Raul não diga nada para Aurora. Quando ele diz que eles não poderão ir morar fora do país porque ele não pode tirar seu dinheiro do México, Teresa faz birra e insiste. Aí, Raul volta atrás e diz que cumprirá sua palavra deles irem morar no exterior. Momentos depois, ele comunica ao tio sua decisão de romper o acordo. Eles discutem em voz alta e Manuel diz que continuará administrando os bens do sobrinho como bem entender. Teresa chega e diz que ele está muito enganado. Ela joga na cara do velho que não vai aceitar ser um instrumento nas mãos dele para que possa controlar a fortuna do noivo. Raul, bem covardão que era, pede que ela não interfira na conversa e promete explicar tudo para ela depois. Mas Teresa não se rende e diz que, apesar de desconhecer o acordo que exista entre os dois, sabe que está sendo usada. Ela rompe o compromisso, prometendo ir embora. Pois é, quando a Teresa percebe que seu futuro marido era um fantoche nas mãos do tio, ela se desilude com ele. Claro, afinal ela mesma queria ser a pessoa que controlaria esse bonequinho. Ela arruma as malas e volta para a casa dos pais. Claro que já estando ciente de seu poder sobre o noivo, né? Ela está fazendo uma jogada arriscada, mas que era necessária. Porque para Teresa era tudo ou nada. Se o Raul não pudesse ser o homem que ela precisava, ela ainda tinha outras opções por aí. Vamos falar um pouco sobre o que estava rolando no núcleo pobre. O Dr. Sanches estava encantado pela madrinha Joana e ela por ele. Só que o Mário, inteligente como ele só, pensou que na verdade o médico estava querendo a filha, acreditam? E aí ele foi perguntar para Margarida o que ela pensava sobre o Dr. Domingos Sanches. Ela respondeu que ele era velho, e o Mário foi dar o feedback para o chefe namorador. Aí ele ficou tristonho ao pensar que sua paquera não estava interessada. Mas na verdade estava, porque o real interesse dele era a mãe. Não entendi por que o Mário instantaneamente deduziu que era pela filha que o chefe estava apaixonado. Mas vocês sabem como são esses rolos de novela, inventados apenas para encher linguiça e dar algum plot para os personagens secundários. Não vou ficar entrando nessa storyline chatíssima, mas esse mal-entendido fica acontecendo durante algum tempo. E a Esperança, provando que era uma grande visionária lançadora de tendências, tira selfies de si mesma chorando por sua desilusão amorosa com uma Polaroid. Sim, muitos anos antes de existirem as selfies biscoiteiras feitas por smartphones e postadas nas redes sociais. E depois de ter deixado essa bagunça de corações quebrados para trás, Luísa já estava na Espanha lambendo o fiofó de Dona Eulália. Imaginem que falta de educação chegar de outro país de visita, né? Mas como Dona Eulália era uma ótima anfitriã com quem tivesse uma herança gorda na conta bancária, faz questão de que Luísa e Aurora se hospedem em sua casa. Só que José Antônio tinha acabado de sair de viagem para Buenos Aires. Bem feito para essa sonsa. Outra que está se fazendo de sonsa é a Teresa, que reclama com a mãe porque como eles não deram permissão para ela viajar para a Europa, a Aurora foi e ela teve que voltar para a vizinhança. Isso mesmo, ela deu um jeito de jogar a culpa de não ter ido nas costas dos pais, sendo que ela iria com ou sem a permissão deles. Mas essa diva aqui não perdia a mínima chance de praticar manipulação emocional. E o Mário já estava dando pulos de alegria ao ficar sabendo que a Teresa tinha voltado para casa e que o noivado com o Raul estava suspenso. Agora, esses dois bocós iriam duelar pela donzela, inclusive levando serenata para ela ao mesmo tempo. Até a filha da madrinha se mete a cantar, assumindo a maior skin de mariachi para apoiar o amigo. Tudo termina em confusão, com os dois machinhos galantes quase caindo no braço de novo. Teresa sai e cumprimenta os dois galãs,
Mas a serenata do mais rico vence, e o pobre vai embora. E em uma cena conceito demais para minha cabecinha ignorante conseguir entender, Esperança e Willebaldo discutem sua relação enquanto na TV rola um filme caseiro deles com várias cenas aleatórias simplesmente ridículas, como Esperança segurando um ovo enquanto brinca com uma galinha de pano e Willebaldo falando ao telefone e dando close na bancada da cozinha. Os dois conversam de costas, com esse grande cachorrão mentiroso dizendo que só se interessava por ela. Enquanto Willebaldo dança exibindo sua musculatura atlética na tela da TV, Esperança diz que não é a trouxa que ele pensa e termina com o homem. Willebaldo vai embora dizendo adeus. Que casal mais esquisito, encenando toda uma novela com direito a guardanapo na barriga para fingir gravidez. Voltando ao pátio da vila, Raul entrega uma caixa cheia de bonecas de presente para Teresa e eles combinam de conversar no dia seguinte. Outra que estava recebendo presentes de admiradores era Rosa, mãe de Aurora. Ela tinha conhecido um médico no evento do Hector que ficou doidinho pela senhora. Será que ela vai largar o marido pão duro e se dar uma chance com outro que talvez seja um ser humano menos desprezível? Por enquanto não, e ela decide que ignorará as flores que recebeu. Aliás, esse médico com certeza era bem safadinho para ter a cara de pau de mandar flores na residência de uma senhora casada. Enquanto Raul estava na vizinhança tentando convencer Teresa a voltar com ele, Hector estava na casa dele, conversando com a tia e descobrindo tudo sobre o noivado rompido. Claro que ela não entrou em maiores detalhes sobre os motivos do término, apenas informou ao professor que Teresa não morava mais lá. Ele queria o endereço da ex-aluna, mas como Rosa sabia que ele ainda pensava que era rica, mentiu que não sabia o endereço. Lembram que um dos meninos da vizinhança era órfão e se tornou amigo do Raul? Por uma dessas coincidências noveleiras, a mãe dele chegou no hospital onde o Mário trabalhava com um câncer já avançado que tiraria sua vida em poucas horas. Conversando com a paciente, ele ligou os pontos e foi correndo buscar o menino. Mas não deu tempo, e quando eles chegaram lá, a mulher havia falecido. Mas o Mário e uma das enfermeiras do hospital, chamada Seferina, não deixaram o menino entender o que havia acontecido. O Mário não tinha contado que tinha encontrado a mãe do órfão, e aí a enfermeira e ele fizeram de conta que ela era a parente encontrada, uma irmã mais velha dele. Uma subtrama que não tem a menor importância para a história central, mas eu queria introduzir essa personagem no resumo porque depois vou precisar comentar sobre ela e o garoto, num ponto da história do primo Raul. Tive a clara impressão de que eles tentaram jogar essa santa abnegada para ser uma possibilidade romântica para o Mário, e me pergunto, para quê? O cara já tinha duas para escolher, pelo amor. Inclusive, uma delas estava sendo esnobada pelo pai. Ele disse que a Teresa tinha mudado muito depois que a irmã morreu e que agora só queria saber de cavalheiros adinheirados. E justo quando ela estava jurando que não tinha nada com o Raul, os tios dele chegam. Nessa novela é assim mesmo, as pessoas já vão entrando nas casas dos outros como se fosse a casa da mãe Joana. Eles perguntam se Ramon era o pai da Teresa e dizem que foram lá para falar sobre o casamento dela com o Raul. O pobre senhor Ramon fica tão indignado ao ser confundido com o pai da ex-nora que até se retira do recinto, e já foi levar a conversa para o filho, bem fofoqueiro que era esse senhor. Manuel e Rosa queriam que a Teresa voltasse para casa com eles. O velho intrometido e espaçoso como ele só, abre a geladeira e só encontra 3 garrafas lá dentro. O homem se serve de uma bebida e larga a geladeira arreganhada. Será que depois ele vai pagar a conta ou o leitinho estragado? Mas enfim, até uma leve chantagem ameaçando contar a verdade para o professor o homem faz. E aí a Teresa poderia perder o outro trunfo que tinha na manga. Ela promete que irá pensar e pede que eles não deem o endereço dela para o professor. Eles concordam e encerram a visita desconfortável. E por falar em visitas, adivinhem quem finalmente chegou ao país? Ele mesmo, o amor perdido da Luísa. José Antônio chega à casa da família de La Barreira e fica decepcionado ao saber que Luísa viajou. Mas quando a irmã liga para casa, Hector mantém sigilo sobre a visita do homem.
Ele também proíbe a governanta de dizer uma palavra sobre José Antônio estar na cidade. Segundo ele, a irmã se tornou uma solteirona histérica por culpa de seu amor platônico. O primo Raul, que condicionava a sua existência ao amor de Teresa, destrói seu trenzinho de brinquedo e deixa uma carta. Sim, o moço sumiu. Eu não entendo como essa família dele, que ao invés de buscar ajuda profissional, ficam alimentando essa dependência emocional dele com a Teresa. Infelizmente, ninguém olhou para o primo Raul como deveriam. Preocupada, Rosa foi contar para o marido que o sobrinho tinha sumido e deixado uma carta, mas o homem realmente era tão egoísta ao ponto de minimizar um possível final trágico para Raul. Chocada com a frieza do marido, Rosa comenta com esperança que primeiro encontrará Raul e depois se divorciará. Por outro lado, temos personagens tão bondosos como a enfermeira Seferina, que decide adotar o irmão fake de verdade. A mulher que cuidava dele e que era a mãe dos outros pirralhos, quis lavar as mãos assim que soube que o coitado do órfão tinha uma parente viva para sustentar ele. Vocês também acham engraçado o fato deles tratarem a custódia de um ser humano menor de idade como se fosse um cachorrinho de rua que é só sair pegando? Bom, mas enquanto o pobre primo Raul tá sumido, a Teresa já tá mirando cada vez mais no novo alvo. Ela foi visitar o professor na casa dele, e o pobre ingênuo mostra para ela um livro sobre epilepsia, até agora acreditando na mentira dos desmaios aleatórios. Mas claro que a ex-aluna não foi na casa do professor para ver livros. Ela foi para tratar de escrever a própria história de vida, na qual a pobreza não teria uma página a mais sequer. Teresa finge que foi confessar um grande segredo, que ela e Raul tinham sido noivos, mas que ela tinha descoberto que a família estava forçando um casamento entre eles para se salvar da ruína. Sim, ela inventou que os Molina queriam passar a mão na fortuna dela, e ainda diz que foi chantageada com o Manuel ir dizer para o professor que ela que era a pobre arruinada. Pronto, agora quando o velho mercenário for soltar a fofoca, o outro vai pensar que é mentira. Genial, não acham? Teresa ainda diz que Héctor era muito importante para ela, e ele cai bonito na mentira que o próprio coração queria acreditar. Lembram do médico que se interessou pela mãe da Aurora? Pois é, calhou dele ser justamente psiquiatra. Ele vai visitar Rosa e ela conta sobre o caso do sobrinho. Esperou um pouco demais, né? Mas enfim, antes tarde do que nunca. Só que eu acho que realmente já era tarde. Raul estava tão afundado em sua obsessão pela Teresa que idealizou em sua mente de poeta que dificilmente se agarraria em outros motivos para viver. Aurora e Luísa voltam da Espanha após a Aurora ficar sabendo do drama que estava rolando na casa dela. Por outro lado, a sonsa da Luísa já tinha percebido que daquela viagem não ia sair nada. A colega de apartamento da enfermeira Seferina não quis adotar uma criança do absoluto nada, como se fosse um cachorro de rua. Por isso, ela e o Mário foram contar a verdade para a vizinha que cuidava do menino, na esperança de que ela não o expulsasse de casa. Mas a enfermeira se acovarda e apenas diz que não tem condições de cuidar do suposto irmão, ao invés de revelar que não era nada dele. Só que essa senhora de coração peludo ameaça com jogar o menino em situação de barril no olho da rua. E aí, a pobre enfermeira que só quis fazer uma boa ação é obrigada a carregar o menino na marra. Em outra casa da vizinhança, Rosa e Esperança foram conversar com Teresa sobre o desaparecimento do Raul. Teresa se sente pressionada diante da ameaça do ex fazer algo contra si mesmo, mas não se dobra. Enquanto a família está morrendo de preocupação, olhem a skin de inspetor bugiganga gótico do moço, atuando como stalker da ex enquanto se esconde entre os varais da vila. E os adultos dessa novela seguem disputando para ver quem vai adotar esse menino. Agora é a vez do Raul levar o garoto com ele para um hotel e comprar roupas novas. Eles passam a morar juntos e todos dão o menino por desaparecido. Pronto, agora são 2 desaparecidos dividindo um quarto de hotel.
O cachorrão do Ilobaldo chegou na Casa da Esperança com o rabo entre as pernas, não só querendo voltar, como prometendo que seria para sempre. E agora eles ficam conversando, olhando para uma câmera. As DRs desse casal eram sempre muito excêntricas, mas ela não aceita voltar com ele não. Na casa de Teresa, o Sr. Fabian resolve abrir a boca mais um pouco sobre a avó dela e conta que não sabe quem foi que meteu na cabeça da véia que a Carmen não era filha do Armando. Mas Teresa segue defendendo a avó e diz que talvez ela tenha sido dura por nunca ter conhecido o amor. Mas aí, o Sr. Fabian, que agora estava muito falante, revela que Antonieta chegou sim a amar um homem e que tinha sido ele. Teresa fica perplexa ao perceber que se apaixonar por homens pobres era herança de família. Ele conta que Antonieta apenas revelou seus sentimentos quando eles já eram bem mais velhos, um dia no rancho, e depois mandou ele embora, dizendo que jamais queria voltar a vê-lo. O amor era uma fraqueza para ela, algo que jamais iria querer nutrir nem levar adiante. O homem encerra a história dizendo que a avó de Teresa foi uma mulher tão desalmada que não teve piedade nem de si mesma. Mas será que Teresa, ao contrário da avó, teria piedade de si mesma e escolheria o amor, mesmo que isso significasse se condenar a nunca ter tudo o que sempre quis? Ou ela ainda conseguiria ter ambas as coisas? É o que a gente vai ver na próxima e última parte desse resumo da novela Teresa, de 1989.